Bom dia, quarto ano. Turma, hoje iremos dar início ao nosso segundo capítulo, né, da nossa segunda apostila. A tia quer que vocês peguem a apostila de vocês e coloquem na página 47. O nosso capítulo de hoje, gente, vamos falar sobre o solo. Temos uma imagem aqui, né, que é a imagem da Terra, onde a Terra está sendo dividida em 3 partes, né, que a gente já até estudou no começo do ano, nosso módulo 1. Né, a Terra é dividida em crosta terrestre, que é a primeira parte, né, que é onde nós pisamos. Temos o manto, né, que já é a parte, né, composta por larva, né, que fica entre a crosta e o núcleo, e temos o núcleo, que é o centro da Terra, né, gente? A litosfera, gente, é a camada sólida da Terra, onde encontramos as rochas, né, e o solo. O solo, gente, é a camada mais superficial da litosfera, formada por pequenas partículas de minerais, né? E o subsolo, gente, vai ser a camada que vai ficar abaixo do solo, né? Indo para a página 48, né, temos aqui, né? Vamos falar agora sobre as rochas, né? Nós podemos encontrar 3 tipos de rocha no nosso solo, né? Temos a primeira, né, que são as rochas magmáticas. O que seriam essas rochas magmáticas, gente? São rochas originadas do resfriamento do magma de vulcões na superfície da Terra, né? O exemplo que a gente tem de rocha magmática é o granito e o basalto. Tia, como é que é isso? Gente, as rochas magmáticas é assim, o magma, né, ele sai lá do vulcão e ele esfria. Quando ele esfria, ele forma essas rochas, que a gente dá o nome de rochas magmáticas. Por isso recebe esse nome, porque são rochas originadas do magma, né? Lembrando, né, que quando tá dentro do vulcão, como é que a gente chama? A gente chama de magma. Quando esse magma é expelido, a gente chama de lava. Temos agora as rochas sedimentares, que são rochas originadas com o passar do tempo, através do acúmulo de materiais que foram erodidos em outras rochas, né? Tipo as magmáticas, metamórficas. Como assim, gente? Rochas sedimentares, gente, são rochas que elas são formadas a partir de outras. É como se eu unisse uma rocha, um sedimento de uma rocha, um pedacinho de uma rocha e um pedacinho de outra. Aí eu vou ter a rocha o quê? Sedimentar. Agora temos e o exemplo, gente, das rochas sedimentares, né? O exemplo mais comum da gente achar é o arenito. Temos agora as rochas metamórficas. São rochas, né, que são formadas pela transformação de rochas magmáticas e sedimentares, que se modificam com o tempo, apresentando uma forma diferente ou novos minerais em sua composição. A metamórfica, gente, também é uma rocha que ela sofre metamorfose. É uma rocha que ela vai ser originada de quem? Eu vou juntar um pedacinho de uma rocha magmática, né? E também vou pegar um pedacinho de uma rocha sedimentar. Então, eu vou ter a rocha o quê? Metamórfica. E um exemplo que a gente tem, né, bastante comum desse tipo de rocha, é o mármore, né? Que muita gente utiliza nas suas casas, né? Em pedras de mármore, né? Em pias, né? Em mesas. Vamos falar agora, gente, um pouco sobre a questão da erosão do solo, né? O que é que seria erosão do solo, gente? Erosão do solo, gente, é quando o solo se degrada. Quer dizer, ele acontece alguma coisa com ele que ele perde seu formato. Essa degradação, gente, pode ser de forma natural, tipo, que é uma coisa natural que pode degradar o solo. Às vezes chove muito, né? Chove muito, aí pode formar buracos naquele solo. Às vezes venta, né? O vento, ele pode também fazer com que o solo que o solo perca seu formato original. Então, solo, né, degradação natural é feito por coisas naturais, né, como a chuva e o vento. E também temos a degradação, né, que a gente fala como fosse artificial, que é a degradação feita pelo ser humano. Quando ele constrói alguma coisa, né, ele faz suas casas, faz seus prédios, né, desmata, tudo isso é um meio de degradar aquele solo, né. Essa degradação, gente, pode se deslocar, né? No momento que acontece a degradação, o que é que acontece? Vai se deslocar as partículas do solo, né? Como eu falei, modificando seu formato natural. A erosão do solo, gente, ela pode ter vários processos, né? Vamos aprender cada um desses processos, né?
Temos, né? Vamos para a página agora 49. Vamos para a página 49. Temos os processos, né? Que a gente chama o processo pluvial, que é quando acontece algo relacionado a chuvas. Temos o fluvial, viu? Temos a erosão pluvial, que vem das chuvas, né? Temos tipos de erosão fluvial, que é ocasionada pelos rios. Temos um tipo de erosão eólica, que é ocasionada pelo vento. Temos um tipo de erosão glacial, que é ocasionada pelo gelo. E temos um tipo de erosão química, né? Que são alterações nas rochas por fatores, né? Como o quê, tia? Como o calor, né? O frio e a ação dos seres humanos. E temos a erosão artrópica, que é a erosão, né, feita pelo quem? Pelo homem, né? Como eu falei, quando ele degrada o solo, construindo, desmatando, né? Bem aqui, gente, na página 49, né, vamos falar sobre a questão do homem, né? O homem, gente, ele vem, né, aumentando muito esse processo de erosão, né? Com o quê? Com suas atitudes, né? Como eu já falei, o exemplo, né? Quando ele desmata, né? As queimadas, né? A urbanização, né? Que é a construção acabando com o natural para colocar o artificial. O avanço das erosões, gente, causa vários danos, né? Como o que, tia? A morte de espécies de animais, né? Tanto de espécies como de plantas, a perda do nutriente no solo, né? Quando acontece uma queimada, né? O solo perde seus nutrientes, né? E também danos econômicos, né? Aquele solo ele deixa de ser fértil, né? E não vai dar mais vamos supor, os frutos que tinham que dar naquele local, né? Temos a imagem aqui, né? Que é a imagem, né? Representando o desmatamento, né? Aí, bem aqui, o solo, gente, ele vem sendo, né, formado há milhares, né, por vários anos, né, e ele vem mudando ao longo do tempo, né. Vem mudando o quê? Pela ação, né, como já foi falado, da chuva, do vento, da água, né, dos seres vivos. Os resíduos, gente, foram, né, as rochas, esses resíduos dessas rochas, eles foram se fragmentando e quebrando em pedacinhos menores, né? E formaram grãos de areia de calcário. Bem aqui nessa imagem, né, como eu falei, temos a imagem do desmatamento. E bem aqui temos uma dica, ó, podemos proteger o solo contra a erosão, tomando algumas atitudes, né? Nessa parte aqui, gente, tá mostrando algumas atitudes que a gente pode tomar para proteger o solo, tipo, ó, preservar a cobertura vegetal do solo, utilizar técnicas agrícolas menos agressivas, planejar construções, utilizar sistemas de drenagem e de reflorestamento, né? Indo agora, gente, para a página 250, né? Temos essa imagem aqui, né? Essa imagem, ela fala como acontece a formação do solo, ó. Vamos aqui na ordem, ó. Primeiro, ó, o que é que acontece aqui, ó? Temos um solo em pedra, você tá vendo? O que é que acontece? Chuva e vento desintegram a rocha. Então, quer dizer, né? Acontece um processo erosivo aqui. Tá tanta chuva que essas rochas começam o quê? A quebrarem. Em seguida, o que é que acontece, ó? As plantas se instalam, ó, líquens e plantas se instalam. Líquens são associações entre uma espécie de alga e uma espécie de fungo. O que é que acontece? Quando acontece a quebra, a gente vai ter um pouco do solo, né? A areia propriamente dita, né? Então, com isso, né, com essa quebra, facilita com que apareça o quê? Algum tipo de vegetal. O terceiro, as raízes das plantas atuam na degradação, da desegregação das rochas e sua decomposição, contribui para a formação do solo. Então, aqui as plantas elas conseguem o quê? Se fixar melhor, porque vai deixando de ficar só pedra e vai ficando essa parte o quê? Mais areia, né? Aí, em seguida, ó, forma-se uma camada de solo capaz de sustentar as plantas. Pronto, nesse momento, esse solo aqui, ele já tá bem compactado,
né? Então, ele já sustenta a planta, né, que está nascendo. Aí, a partir daí que os vegetais, eles nascem, né? Eles ficam presos ali no solo. Temos essa outra imagem, né? Essa imagem mostra uma terra rica, gente, em humus, né? Que é um solo com humus, gente, é um solo muito fértil e ele é formado pela decomposição, né, de restos de animais e plantas. Indo agora para a página 51, gente, temos, né, essas duas imagens aqui, né, onde essa primeira imagem, né, nos mostra, ó, os sais minerais, né, ó, são importantes para a formação dos nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas. Dessa forma, os solos que apresentam diversidade de sais minerais em quantidades adequadas são bastante férteis. Então, o solo fértil, gente, é aquele que vai ter mais nutrientes, né? Aquele lá, o solo com humus, né, que a gente chama até de solos humíferos. Ele é desse jeito, ele tem muitos sais minerais, então ele vai ter muitos nutrientes, então ele vai ser muito fértil. Nessa outra aqui, ó. O clima é um fator que influencia significativamente na fertilidade do solo, pois a água, vento ou calor em excesso pode diminuí-lo. Então, gente, para que ocorra, né, esse desenvolvimento das plantas, né, é necessário que o clima esteja favorável, né? Se chover demais não dá certo, se ficar seco demais não dá certo, né? E a gente sabe que também que a gente tem plantas, né, de acordo com cada região, né? Não tem como eu plantar, eu colocar aqui, né, pra gente, que é mais seco, uma planta que já é acostumada mais num clima mais frio. A gente também tem que ter essa noção na hora de fazer qualquer tipo de plantação. Agora, gente, vamos falar sobre permeabilidade do solo. Né? Permeabilidade do solo, gente, é quando algo tipo a água, ela consegue ultrapassar. Tipo assim, a água cai no solo, né? E rapidamente essa água, ela entra, né? Ela entra, ela é sugada para dentro do solo. Quando isso acontece, a gente chama de permeabilidade do solo, né? Existe uma maior e uma menor dificuldade de escoamento, né, de água. Tudo vai depender, gente, do que? Do solo, né? Tem solo que não tem essa permeabilidade. Então, o solo, ele tende a formar como fosse uma espécie de poços, né, de lama, né? Os solos finos, gente, como, né, a argila e a água, né, não ultrapassa com facilidade e são ótimos para construir barragens. Né? Indo para a página 52, vamos falar agora sobre os tipos de solo, né? O solo, gente, ele pode ser composto, né, por areia, argila, calcário e humus. E dependendo de sua composição, né, o solo, ele é dividido em 4 tipos, né? Temos aqui, ó, o primeiro, temos uma representação do solo que a gente chama solo arenoso, né? É aquele que tem uma quantidade maior de areia que a média. Contém cerca de 70% de areia. Então, é um solo arenoso, é aquele que possui muita areia, né? E ele seca, gente, facilmente, porque ele é muito poroso e permeável. Então, o que é que acontece? A água entra facilmente nele, né? Temos aqui o solo calcário, possui uma quantidade maior de calcário, que em outros tipos de solo, né, dele é retirado um pó branco ou amarelo, que pode ser utilizado na fertilização dos solos destinados à agricultura. É permeável, com ele faça-se cimento, gesso, cal, exemplos, minas de calcário. Não. Esse solo aqui é aquele solo rico em calcário que também, né, a água entra com facilidade. Temos aqui o solo argiloso, ó, possui uma quantidade maior de argila que os outros tipos de solo. A argila é formada por grãos menores que os da areia, o que torna impermeável. Então, esses grãos são tão menores que eles ficam mais grudadinhos. Aí dificulta, gente, a passagem de água. Então, o solo argiloso é um solo rico em argila e é considerado um solo que impermeável. Esse solo ele faz lama.
Temos aqui agora o solo umífero, né, que a gente até viu. Possui uma quantidade maior de humus que os outros tipos de solo, sendo bastante fértil, né? Pronto, esse solo, gente, é um solo rico em nutrientes, né? Um solo ótimo para plantação. Pronto, gente, nosso, né, segundo capítulo é esse, né? Não se esqueçam de dar um ok após a visualização. Tenha um bom dia.